E aí, topzeiros, estamos de volta aqui no Outro Start com mais um vídeo de conteúdo altamente alternativo. E hoje eu quero conversar com vocês a respeito da franquia Alien. Recentemente eu tive a oportunidade de assistir todos os filmes da franquia Aliens, que são 6 no total. Isso se você não contar os 2 filmes de Alien vs Predator, que pra mim são como histórias não oficiais, são conteúdos paralelos à história do Aliens. E aí, nesse caso, pro propósito desse vídeo, eu vou deixar de fora. Mas em todo caso, Alien vs Predator é um crossover que saiu dos quadrinhos pras telas e ganhou até uma sequência. Se você quiser assistir, fica por tua conta e risco. Eu assisti os 6 filmes da sequência na ordem cronológica da história, que é diferente da ordem que os filmes foram lançados no cinema. Na ordem do cinema, a gente tem o Alien de 79, tem o Aliens, no plural, de 86, tem o Alien 3 de 92, o Alien Resurrection de 97, que é o 4º filme da série, e depois a gente tem o Prometheus de 2012 e o Alien Covenant de 2017. Mas na ordem cronológica da história, o Prometheus e o Alien Covenant vêm antes do primeiro Alien de 79. Muito mais que Star Wars ou Star Trek ou qualquer outra franquia de ficção científica dessa época, pra mim o que me fez ficar apaixonado pelo gênero foi a franquia Aliens. O primeiro filme é de 79, então já faz bastante tempo que ele chegou aí nas telas. Ficção científica no espaço misturado com um pouco de terror não era exatamente um gênero muito popular naquela época. Tanto é que a Fox, que é a produtora do filme, deu um orçamento relativamente baixo e ficava constantemente apressando pro filme ficar pronto. E a razão que eu quis assistir os filmes na sequência é que muitas vezes a nossa percepção de uma história que é tão longa, que atravessa décadas, ela é muito afetada pelo tempo de espera que a gente tem entre um capítulo e outro. E a franquia Alien sofreu muito com isso. Quando a gente tem um intervalo muito grande entre um capítulo e outro, as expectativas vão lá pro alto e fatalmente elas ficam muito mais difíceis de serem atendidas quando a gente vê o filme na tela. Mas quando a gente assiste os filmes na sequência, como se fosse um binge, a nossa percepção muda bastante. A minha pelo menos mudou e é isso que eu quero dividir com vocês hoje. O primeiro filme de 79, o Alien, quando tudo começou, conta a história da Nostromo retornando pra Terra. Eu não sei exatamente qual que é a função da Nostromo, acho que ela é uma nave meio que mineradora, ou ela pega recursos no espaço pra levar de volta pra Terra. E no momento que o filme começa, a galera, os tripulantes da Nostromo, são acordados de um período de criogenia, Eles estão dormindo faz bastante tempo, e acabam sendo despertados pela inteligência artificial da nave que detecta um sinal vindo de uma lua. Um sinal que eles acham que é um pedido de socorro e aí desperta a curiosidade para ver do que se trata. Se a minha memória não tá me traindo, essa lua recebe o nome de LV-426. Uma equipe enviada para essa lua para tentar investigar a origem do sinal. E é justamente nessa lua que a parada toda começa a ficar muito mais sinistra. Uma nave é descoberta e dentro dessa nave eles encontram uma forma de vida que aparentemente está morta faz bastante tempo. Investigando um pouquinho mais, eles encontram um buraco no chão que parece ser de metal meio derretido. E dentro desse buraco eles entram num outro compartimento da nave onde são encontrados os ovos. Ovos que à primeira vista estão inativos, mas chegando perto o pessoal percebe que tem alguma coisa que tá viva rolando ali. Um desses ovos acaba se abrindo e a gente vem conhecer o famoso facehugger, que é como se fosse o primeiro estágio do Alien à procura de um hospedeiro. Ele se agarra na cara da pessoa, transfere o seu material genético para dentro dela e dentro dessa pessoa, desse hospedeiro, é gerado um novo Alien que já vai estar no próximo estágio. Claro que os tripulantes da Nostromo não sabem exatamente o que está acontecendo e levam essa pessoa que foi contaminada pelo Alien de volta para a nave. E de volta a Nostromo, dentro de uma situação bastante pública, com todo mundo jantando no meio de uma refeição, a gente conhece a cara do Alien pela primeira vez. Essa é uma cena muito famosa do Alien explodindo da barriga do tripulante e indo se esconder no meio da nave para continuar sua evolução natural. E essa é a essência do filme, o Alien perdido dentro de uma nave e os 7 tripulantes dessa nave tentando caçar o bicho antes que seja tarde demais. E agora eu vou te falar que todo filme de Alien, pelo menos até o 4º, tem 3 coisas em comum. A presença da Ripley, que é interpretada pela Sigourney Weaver, a presença de um androide no meio da tripulação e a corporação que financia os experimentos espaciais, a Weyland-Yutani, sempre querendo trazer o Alien pra Terra para poder estudar e transformar em algum tipo de arma ou coisa parecida com isso. O filme é todo escuro, a tripulação não sabe exatamente o que ela tá enfrentando, e a gente vai descobrindo do que o Alien é capaz junto com todo mundo na tela. E a gente descobre que o Alien é praticamente
praticamente invencível, é muito forte, que ele tem um tipo de sangue bastante ácido que chega a derreter por camadas e camadas de metal, e o bicho é lazarento de difícil de matar. Em português, o filme Aliens recebeu o nome de O Oitavo Passageiro, que é um dos poucos nomes que eu acho que ficaram realmente muito legais na versão nacional. E a maneira com que o filme se livra do Alien é basicamente ejetando ele no espaço. E a única sobrevivente da saga toda acaba sendo a Ripley. Pra mim, disparado, o primeiro Alien é o melhor filme de toda a franquia. Porque é um filme que, além de ter a parte do terror, além de ter a parte da criatura misteriosa, é onde tudo é novidade, é onde começa a ser construída a mitologia da franquia. E o curioso é que o primeiro filme não foi muito bem recebido pela crítica e também não foi um tremendo sucesso de bilheteria. E o segundo filme só viria quase 7 anos mais tarde, em 86, com Aliens, que tem o S no final de plural. O filme começa exatamente onde termina o primeiro, com a Ripley vagando pelo espaço, no seu pod de fuga, até que ela é encontrada e levada para a Terra, onde é feito o debriefing, onde ela vai contar para todo mundo o que foi que aconteceu. Claro que ninguém acredita muito bem na história que ela tá contando sobre um alien predador que mata todo mundo. Ela descobre que passou mais de 50 anos vagando perdida pelo espaço, que a Lua, onde ela encontrou o ovo do alien, agora virou uma colônia espacial. E quando o filme tá começando, a gente descobre que essa colônia de repente parou de fazer contato com o pessoal da Terra. O que será que aconteceu? E o começo do segundo filme é basicamente o Weyland Yutani tentando convencer a Ripley a voltar para o LV-426 para ajudar os militares a investigar o que está acontecendo por lá, visto que ela supostamente é a única pessoa que tem alguma experiência com aquela criatura maledeta capiratiana. E a Ripley acaba sendo convencida que ela tem que voltar para a LV-426 porque contam para ela que tem um monte de famílias que foi tentar sorte num lugar diferente, e claro que essa história não podia acabar bem. A pegada do segundo filme é bastante diferente, especialmente no começo. A maneira que a história se desenvolve é muito mais voltada para ação do que para o mistério e para o terror. Boa parte do começo do filme tem aquela batida militar, tipo uma operação militar mesmo que vai acontecer em um lugar. E o filme não tem tanto aquele clima de terror, até porque entre os militares muita gente não põe muita fé no que a Ripley tá falando. Claro que chegando na colônia eles descobrem que a história é muito pior do que a Ripley contava, porque agora ao invés de ter apenas um alien, tem um monte deles espalhados por todo canto, né? Isso aí faz valer também o nome do filme, Aliens com S no final. O que a Ripley conta pra gente no meio do filme é que se tem ovos espalhados por aí é porque tem alguém colocando esses ovos. E aí a gente vai conhecer o Alien Rainha. A gente lembra que no primeiro filme já tinha os ovos, né? Então já havia a rainha naquela época, mas a gente não sabia o que era. E no segundo filme a gente passa a conhecer a cara da rainha. E como esse filme é muito mais voltado pra ação, tem uma luta bem legal entre a Ripley e a Alien Rainha. Claro que a Alien Rainha é gigante, muito forte, e pra lutar contra ela, a Ripley acaba usando um exoesqueleto de uma empilhadeira robótica. E dessa vez, ao invés de ter só a Ripley como protagonista, a gente também tem uma menininha, que é a Newt, e também tem o Sargento Rix. Eu não lembro se é sargento ou se é capitão, não sei, tem o Rix. E na teoria esses são os 3 que sobrevivem do filme. O finalzinho é mais ou menos parecido com o primeiro, com a Alien Mãe sendo expelida pro meio do espaço e os 3 tripulantes vagando por aí hibernando na esperança de ser resgatado em algum momento. E aí a gente passa pro terceiro filme de 92, o Alien 3, e a coisa dá uma desandada. Porque os 2 primeiros filmes foram dirigidos pelo Ridley Scott, e o terceiro filme mudou de diretor. E o escolhido foi o David Fincher, que estava fazendo aí praticamente a sua estreia como diretor de filmes. Então vai vendo, do primeiro filme pro terceiro tem uma diferença de 13 anos. Pra quem vinha acompanhando a série, teve que esperar um bocado pra chegar ao terceiro filme, e aí entra aquela história do tamanho da expectativa criada pelo intervalo entre as histórias. Eu particularmente não gosto muito do terceiro filme porque ele quebra a linha de continuidade da história e faz isso de uma maneira bastante bizarra. Tava todo mundo esperando pra ver como é que a Ripley, a Newt e o Rix iam continuar a história do segundo filme. Mas logo no começo, um novo diretor resolveu se livrar do Rix e da Newt. E aí a parada começou a ficar meio bizarra. Porque a desculpa que eles inventaram pra tomar essa decisão é de que algum jeito muito mal explicado, que ninguém chegou a um consenso até hoje, é que havia um ovo alien dentro da nave de fuga onde estava a Ripley, o Newt e o Rix. Isso aí virou matéria de discussão em fóruns espalhados pela internet toda, tem páginas e páginas discutindo sobre esse assunto. E nenhuma das explicações conseguiram convencer de que o que foi feito em Alien 3 foi feito basicamente para encerrar a história anterior e tentar fazer alguma coisa nova daquele ponto em diante. O que na minha opinião não funcionou, porque todo mundo queria ver mesmo era o destino do Rix, da Newt e da Ripley depois do segundo filme, que tinha sido muito bom. No primeiro filme tinha um androide
androide chamado Ash. Ele estava meio que infiltrado no meio da tripulação. Eu acho que talvez só o capitão da nave sabia que ele realmente era um androide. Os demais acho que não tinham essa noção. No segundo filme, o androide se chama Bishop e todo mundo sabe da existência dele, mas claro que a Ripley não fica nada confortável com a situação, porque no primeiro filme o androide é um baita de um traíra. O Bishop parece ser um androide gente fina e tudo mais, mas a Ripley não consegue ter certeza disso em nenhum momento. Mas o Bishop, ou pelo menos metade dele, também conseguem escapar do segundo filme e ele também vai cair lá na prisão. E ele é o responsável por contar o que aconteceu dentro da nave a partir do momento que as coisas deram errado antes da colisão no planeta prisional. E a Ripley descobre que de fato havia um ovo alienígena perdido lá dentro. E a parte chocante da história, o grande plot twist, é que a Ripley achava que talvez algum dos outros dois tripulantes da nave tivessem sido contaminados pelo alien, mas na real é ela que tá carregando o alien dentro de si, e não qualquer alien, é um alien rainha, daquela que põe ovos e que causa o caos no mundo. E aí tem uma outra coisa muito mal explicada no terceiro filme, porque pela mitologia que a gente aprendeu até aquele momento, quando um facehugger infecta alguém, ele cumpre o seu papel e morre. Aquela parte lá vira uma carcaça. Mas por algum motivo inexplicável no terceiro filme, o facehugger, depois de contaminar a Ripley, consegue escapar para o planeta para contaminar uma segunda criatura, digamos assim. No planeta ele acaba usando um cachorro como hospedeiro e cria um alien todo diferente, que por algum motivo ele não é só um predador que quer caçar, ele está interessado em comer o cérebro das pessoas e eu não sei exatamente porquê, é uma coisa que fica mais ou menos sem explicação. E no final do Alien 3, o Alien Caçador morre, o Alien Rainha que estava dentro da Ripley morre, e claro, a Ripley também morre. E esse poderia ter sido o fim, mas não foi, porque temos um quarto filme, chamado Alien Resurrection. É um filme de 1997 que se passa 200 anos depois da trilogia original. E esse quarto filme é pura viagem na maionese, porque a Weyland-Yutani, eu acho que é a Weyland-Yutani, eu não me lembro exatamente se o nome dela é mencionado no filme, dá um jeito de clonar a Ripley e criar aliens em laboratório, incluindo aí uma rainha que coloca os ovos. Claro que a Ripley clonada não é a Ripley que a gente conhece, é uma criatura que mistura um pouco do DNA do alien e do DNA da própria Ripley. E acaba sendo uma mistura muito louca, ela tem o sangue ácido e também tem uma ligação com os aliens. Ela é mais forte que o comum, ela é mais resistente que o comum, enfim, virou uma mutação muito doida. E o quarto filme tem uma pegada completamente diferente, ele tem até momentos meio que de comédia, aquela parte do terror praticamente não existe, apesar que as cenas de ação são bastante viscerais, digamos assim, mas dá pra perceber que a história se perdeu completamente. Um dos poucos momentos realmente interessantes do filme acontece quando a gente descobre o laboratório onde estavam sendo conduzidos os experimentos para criar a nova raça híbrida de aliens com humanos, aquela confusão toda. A gente vê umas cenas bem bizarras ali, de criaturas mal formadas, e de algum jeito a gente percebe que os aliens estão ficando cada vez mais humanizados. Isso tudo foi para preparar a gente que na última mutação da Alien Rainha, ela acabou desenvolvendo um útero humano. Isso significa que ela não precisava mais colocar ovos para conseguir se reproduzir, ela conseguia reproduzir a própria espécie dentro dela. E o que ela reproduz nesse filme é um dos aliens mais bizarros que eu vi em toda a franquia. É uma criatura meio alien, mas com traços muito mais humanos, que parece que tem pele, que tem olhos humanos, que tem boca, que tem língua, e tem uma ligação toda especial com a Ripley, quer dizer, com a clone da Ripley. Acho que de todos os filmes de aliens até o momento, esse é o filme que deveria não ter existido. Porque ele realmente não acrescenta nada de novo à continuidade da história. Não explica nada, apenas inventa um monte de coisa que não tem muito sentido para quem acompanhou a franquia até aquele momento. E claro, também tem o androide, que é interpretado pela Winona Ryder, a mesma do Stranger Things. Mas resumindo, é um filme completamente esquecível. Se você tiver que pular um filme da franquia Aliens, pule o quarto filme, porque realmente não tem nada de novo ali que vale a pena. E aí a gente parte pro quinto filme da franquia. Depois de um longo hiato, em 2012 chegou o Prometheus. E o Prometheus não é uma sequência propriamente dita, ele é um prequel, né? Ele é um filme que veio antes do primeiro Alien. E depois do primeiro filme, acho que Prometheus é o meu filme favorito de toda a franquia. Porque do meu ponto de vista, ele recupera as principais características que começaram no primeiro filme. Ele tenta explicar um pouco da mitologia, de onde os aliens vieram, por que eles são como são, e faz tudo isso tentando criar aquele mesmo clima de terror e mistério que estava presente desde o começo no filme de 1979. Como essa história se passa antes, não existe a Ripley. A Ripley desse filme é a doutora Elizabeth Shaw.
que tem o papel de protagonista e que tem as principais interações com o mundo alienígena. A tripulação do Prometheus está indo buscar a origem da vida, a origem da humanidade. Eles encontraram alguns indícios na Terra de que a origem da nossa espécie poderia ter vindo de outro lugar, e eles estão convencidos que vão encontrar a resposta nesse outro planeta. E uma das coisas mais legais que a gente começa a perceber é que realmente tem uma ligação forte entre o Prometheus e o primeiro filme, até mesmo pelo design da nave alienígena que é encontrada logo no começo do filme, que é muito semelhante, muito parecido ao que apareceu no primeiro filme do Alien. Claro que o filme não é bem sobre os aliens, mas sobre a origem dos aliens. E aí a gente começa a entender um pouco mais da mitologia da história dos engenheiros, que supostamente é aquela famosa raça superior que descobriu uma maneira de criar novas espécies, e essa nova forma é um vírus super mutante capaz de recombinar o DNA das criaturas e criar caos de um jeito que a gente fica até espantado de ver na tela. O androide desse filme é o David, que aparentemente é um cara gente boa, mas que na real é super perverso, e no final de tudo a gente vai descobrir o quanto perverso ele é quando chegar no filme de 2017, o Alien Covenant, que é uma continuação do Prometheus, e é mais um passo intermediário até chegar à história do primeiro filme do Alien de 79. E o Alien Covenant é basicamente um filme de terror bastante pesado no clima. Quando a gente olha para o quarto filme do Alien e compara com o Prometheus e com o Alien Covenant, a gente vê que mudou completamente o clima da história. É um filme que não tem um pingo de alívio cômico, não tem um pingo de nada que não seja terror absoluto o tempo inteiro. E a gente descobre o quanto perverso é o androide David, que acaba sendo revelado que é o responsável por tudo que aconteceu de ruim em todos os filmes de Alien. Ele é meio que o pai do Alien, que é o predador que a gente passou a assistir nas telas do cinema. Como filme, pra mim, o Alien Covenant falhou. E falhou porque ele cometeu mais ou menos o mesmo pecado do terceiro filme do Alien. A expectativa é que a gente continuasse a história da Elizabeth Shaw com o que restou do David no final do primeiro filme, do final do Prometheus. Mas a Elizabeth Shaw não está presente no filme, e assim a continuidade da história é quebrada mais uma vez. E o protagonista desse filme passa a ser o David. E o David, como protagonista, não conseguiu me convencer. É um filme que é cheio de plot holes, né? Cheio de furos na história, que estão lá mais para forçar o filme a seguir uma certa direção, e os caminhos que eles escolheram não necessariamente fizeram o meu gosto ou me deixaram feliz com o desfecho da história. Então, para mim, os melhores filmes da franquia são, em primeiro lugar, o Alien original de 1979, e em segundo, o Prometheus de 2012, depois eu coloco o Aliens, o segundo filme, o Alien 3, o Alien Covenant, e em último lugar, o Alien Resurrection. E eu acho que esse vídeo já ficou longo demais, mas me conta aí o que você acha sobre a franquia Alien, se você gosta dela e se você espera que ela continue, porque na teoria tem mais um filme em produção, mas que por conta da pandemia e outros problemas aí acabou sendo adiado por um tempo indefinido. E hoje realmente eu não sei em qual pé ele está. Mas é isso, espero que você tenha curtido aí essa viagem sobre a linha do tempo da franquia Aliens e até a próxima!